Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal. Já lembrando a vocês, se não forem inscritos, por favor, inscrevam-se, compartilhem os nossos vídeos, comentem e continuem a nos prestigiar na nossa rede social e aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês um convidado especial. Vamos bater papo aqui sobre filosofia e sobre tudo que envolve esse saber, esse conhecimento ligado à filosofia. O convidado de hoje é o professor Marco Rodrigues, professor, filósofo, escritor, e que vai trocar aqui umas ideias com a gente sobre esse tema e esse saber, esse conhecimento, essa disciplina sempre tão instigante que é a filosofia. Fazendo uma breve apresentação aqui do professor Marco, ele é escritor, ensaísta, é professor de filosofia, filósofo, licenciou-se em filosofia pela UFMA e é mestrando em teoria literária pela UEMA. Tem uma vasta experiência aqui no meio do magistério maranhense, na cidade, em vários cursos e colégios aqui da capital. E também é o organizador, criador do primeiro Festival Maranhense de Filosofia, que deu lugar ao encontro para a honestidade intelectual e do livre pensar. Ele, como eu falei, já escreveu algumas obras. A primeira delas foi O Absoluto, Mudança dos Tempos e o Desvanecimento do Ser, que é um romance filosófico. E a segunda obra, Fragmentos da Angústia, Crise, Decadência e Contemporaneidade. E, salvo engano, ele pode falar depois, vai continuar. Vem mais coisa por aí, tem uma obra no prelo, né? Está esperando mais algum tempo para sair aí nas boas casas, nas boas livrarias e também nos sites da rede mundial de computadores. Eu sou o Marco, prazer recebê-lo aqui e a gente vai começar como geralmente se começam as entrevistas. No caso aqui a gente está falando de filosofia, então a pergunta fundamental é: como foi que a filosofia entrou na sua vida? Ou seja, quando foi esse início? Quando é que você é apresentado para a filosofia? Antes de qualquer coisa, eu agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui contigo conversando sobre isso que é tão importante, que é o pensamento filosófico. Eu posso dizer que a filosofia, de certa forma, sempre esteve na minha vida numa espécie de estado de crisálida. Meio que eu não sabia exatamente o que era a filosofia, mas já havia um certo germe de um pensamento diferente. E eu posso dizer que isso tem muito a ver com a minha educação lá na infância, a convivência com a minha avó, a Dona Maria, que era uma mulher à frente de seu tempo. Eu lembro uma vez ela numa conversa com outras senhoras, e uma senhora disse o seguinte, que no meu tempo era assim. Aí minha avó disse: não, mas o meu tempo é agora, ainda não estou morta. Então essa capacidade de pensar diferente do comum, do cotidiano, me chamou a atenção desde os primórdios ali da minha origem, né? E gradativamente eu fui me apegando à leitura, a algumas reflexões, mas naquele início não sabia exatamente o que era a filosofia. Vim descobrir a filosofia propriamente dita, pode-se dizer que um pouco tardiamente, já depois do ensino médio, uma vez que não tinha filosofia no ensino médio, eu já fui descobrir... É o mesmo problema, o mesmo caso meu também. Quando eu me dei conta da filosofia, eu não tinha nenhum contato prévio na escola com ela antes, né? Aí já na universidade que eu vim descobrir a filosofia cursando o curso de artes plásticas. Fiz uma disciplina filosófica e estética, aquilo me encantou. Sim, estética. Tive uma experiência também pelo direito, mas abandonei. E aí mesmo enveredei pela filosofia e não vejo uma outra área hoje que me atraia mais tanto quanto a filosofia. E essa fase, né? Você falou da universidade, que é uma etapa quase que obrigatória, que a gente acaba tendo que enfrentar, né? Quando a gente escolhe ou opta pela filosofia. Como foi a fase de universidade? O que você tem de memória dessa fase? Foi difícil? Foi fácil? Foi complicado para um estudante, um acadêmico de filosofia? Foi uma fase, eu posso dizer que muito atribulada, porque eu precisei começar a trabalhar muito cedo. Então, nessa tentativa de conciliar o mundo do trabalho com o mundo do conhecimento, não é fácil. Então foi sempre muito difícil.
atribulado, e a maneira que eu consegui para escapar dessa tribulação, tornando essa tribulação parte daquilo que eu queria fazer, é justamente enveredar pela docência, sim, uma vez que aí eu estaria trabalhando com o pensamento. Então, para mim já não era mais necessariamente trabalho, mas sim aquilo que de fato eu buscava fazer naquele momento, né? Perfeito. Já era uma forma de exercitar isso que você estava tendo um primeiro contato, né? Esse saber da filosofia já ir colocando em prática. Costumo dizer para meus alunos que eu nunca trabalhei. Sim. Porque, na verdade, quando eu estou dando aula de filosofia, eu digo para eles que aquilo ali é o exercício do ócio, né? O exercício do pensar. O ócio criativo. O ócio criativo. Na verdade, eu nunca trabalhei de fato, né? Então, eu faço aquilo que diz respeito a uma atribuição do espírito. Sim, que é o pensar, né? Que é o exercício do pensar. Sim, então, como você disse, o magistério lhe veio um pouco mais cedo em virtude dessa necessidade de ingressar no mundo do trabalho. E como é que foi essa questão do magistério para um cara muito jovem, né? No caso, geralmente, quando a gente entra, a gente ainda está naquela fase de formação, né? A gente está começando a entender as coisas, a formar nossas ideias e tal. E como foi essa transição entre o mundo da universidade e depois o mundo da vida na questão do trabalho com o magistério de filosofia? Foi fácil porque começou cedo ou não? Foi complicado, como você falou, porque tinha que conciliar com os estudos? O início de carreira é sempre um momento muito difícil, né? Ainda no curso de artes plásticas, eu comecei a lecionar artes plásticas. Ainda como acadêmico, acredito que eu fazia ali o terceiro período, já estava dando aula na época, educação artística em algumas escolas, sim, né? E aí, quando eu migrei para a filosofia, também já comecei a dar aula de filosofia. Antes mesmo também da minha conclusão de curso, o que me deu uma certa vantagem é porque eu já cheguei no curso de filosofia já tendo lido muitas coisas, né? Então, isso é importante. Você não chegar totalmente, digamos, desprovido de base. Até alguns amigos da época, contemporâneos, eu lembro, no primeiro período, fiz amizade com as pessoas que já estavam lá há muito tempo, e eu lembro muito bem, quando eu cheguei no curso de filosofia, houve aquela semana de filosofia, onde tem aqueles debates e tal. A recepção dos calouros e tal. E eu, no primeiro período de filosofia, semana de filosofia, escrevi um trabalho intitulado O Problema do Ser em Martin Heidegger. Então os caras ficaram ali abismados. Como é que esse cara do primeiro período né, vai apresentar um trabalho sobre Martin Heidegger? Então, um filósofo tão complexo e difícil leitura para exatamente. E que aquilo causou um certo estranhamento neles, foi o que fez com que essas pessoas se aproximassem de mim. E aí eu posso dizer que meu relacionamento na universidade, tanto com colegas, alunos, professores, sempre foi muito boa. Então isso me garantiu, de certa maneira, uma passagem pela filosofia muito interessante. E o mundo do trabalho dificultou muito, inclusive, minha própria possibilidade de graduar, né? Sim, a conclusão do curso. A conclusão do curso. É sempre aquela questão, tem muita gente, e isso não é só no curso de filosofia, são em quase todos os cursos, ou pelo menos na maioria deles, que tem aquele, acho que até se criou um ditado, que é mais fácil entrar do que sair. Exatamente. Tem gente que passa tanto tempo na universidade, por razões várias, lógico, cada um tem sua justificativa, não é só porque não quer sair, e parece que a saída se torna muito distante. Tanto é que eu praticamente fiz todo o curso de filosofia na Universidade Federal do Maranhão, mas a minha conclusão de curso não foi na universidade, não foi na UFMA, foi uma universidade privada, né? Sim. Porque aí eu tinha mais tempo. Fez a transferência fiz aquele aproveitamento de disciplinas e tal, e consegui fazer a minha conclusão numa instituição privada. Mas a minha formação inteira foi na UFMA, na verdade apenas a conclusão. Aí que foi em outra instituição. Que foi em outra instituição. Né? Marco, e em relação ainda a esse mundo do magistério, mas já de forma mais prática, uma questão que eu gostaria de colocar para você é o seguinte, como é que nesses dias de hoje, que as coisas estão tão fluídas, tão fragmentadas, qual é o desafio, como é que você, na condição de mestre, na condição de professor, apresentar e levar o aluno, fazer o aluno dar ouvido ao que tem a dizer a filosofia em uma época tão complexa como essa nossa e tão desfocada, tão
fora de atenção, né, que exige o pensamento da filosofia. É um desafio muito maior do que foi no passado. O que você pensa sobre isso? Eu acredito que é um desafio bem maior do que foi no passado. Apresentar a filosofia para o público jovem é sempre algo muito difícil. Então a gente precisa sempre estar meio que entrando no mundo dessa juventude para conseguir apresentar essas ideias. Com isso eu tive então que, de certa forma, me aproximar mais daquilo que os jovens estão mais afeitos, Sim. como redes sociais. Sim. Não fazer o que eles estão fazendo, Claro, mas não... entrar no mundo deles para que eles possam entrar no nosso mundo, de modo a oferecer a eles uma reflexão um pouco mais acurada da realidade, com algumas provocações. Eu sempre tive um estilo muito ácido, muito provocativo. Os alunos gostam disso porque a juventude é uma fase de rebeldia, então claro, quanto mais provocações você apresentar aos jovens, mais afeitos àquilo eles estarão, mais próximos de ti eles vão se colocar. Porque é necessário tirar eles da inércia, e você não consegue tirar um jovem da inércia sem provocações necessárias, mesmo que no início ele fique um pouco com raiva de ti, porque as provocações às vezes são um pouco viscerais, mas ele aos poucos vai entendendo qual é o propósito por trás daquilo ali, o que você está querendo com aquilo. Daquela provocação que você colocou ali. Está querendo tirá-lo daquela zona de inércia, de conforto ali, de ficar só recebendo, e você adotar uma postura ativa, né, de também indagar e ir atrás de um esclarecimento maior, de um aprofundamento. Né? Porque são conhecimentos que você adquire na experiência, porque a pedagogia e nem a licenciatura te dão elementos suficientes para você entrar numa sala de aula. Quando eu comecei a dar aula, eu descobri que tudo aquilo era completamente inútil, que me desculpe os pedagogos, mas completamente inútil. Na verdade, meio que um canto de sereias, né? Uma coisa meio... eu penso assim que, a partir dessa tua colocação, e eu também vejo mais ou menos esse rumo, que tem um mundo ideal, que é o mundo dessas teorias, dessas técnicas, dessas práticas. São instrumentos, são meios. Então, como se dissesse assim, se você utilizar todas essas práticas, ou aplicar de acordo com uma metodologia específica, visando um fim específico, você vai atingir o seu objetivo. Só que a realidade não funciona assim. As coisas às vezes correm contra você. Você tem que ter a capacidade de pular aqueles obstáculos que vão surgir. Até porque o material que você está trabalhando é um material humano. Você não está produzindo sapato, você não está produzindo celular, onde você estabelece uma meta diante de coisas inertes. Diante de coisas que não possuem singularidades e que não podem falar por si. Diferente então, do alunado, onde você precisa realmente estar diante de uma completa multiplicidade. E aí você descobre realmente que tem que seduzir, né? Também tem a questão da sedução. Você tem que estar o tempo todo ganhando pessoas para você, né? Ou para a filosofia. Se não que eu gosto, né? Que diz assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? E eu acho que quem não sabe ensinar vira pedagogo. Assim, é uma provocação. Só para não perder o meu estilo, a minha acidez e tal. Quem tiver ligado vai entender. Vai entender. Também com todo perdão aos quem me conhece às vezes sabe que as coisas que eu falo não necessariamente é o que eu penso, mas eu gosto de ver como as pessoas reagem diante das coisas que eu falo. Né? A partir da reação, às vezes você tem uma outra posição que é colocada, né? uma contraposição àquilo ali. E como professor hoje, você acha, ou você se vê como professor que você gostaria de ter tido quando foi aluno? Eu acho essa pergunta fundamental, porque eu geralmente quando tento ensinar meus alunos, eu tento ensinar da maneira que eu não fui ensinado. Daí então você precisa, de certa forma, criar sua própria metodologia. E isso você vai criando justamente com a experiência. Ninguém te ensina a dar uma aula, ninguém te ensina a ser professor. Você vai descobrindo as estratégias na convivência com os alunos, com toda essa multiplicidade. E aí você vai encontrando mecanismos para atingi-los, né? Para chegar até eles com reflexões às vezes demasiado complexas, mas dependendo de qual seja a abordagem que você utiliza, você consegue ter um resultado pelo menos razoável. E essa questão também de você ter que adaptar a sua linguagem àquele nível de conhecimento, né? É outro desafio também. Você tem que bolar estratégias para
se fazer inteligível, né? Sem ser também, sem cair ao nível do senso comum e da superficialidade. Você não pode perder a essência da filosofia ou daquela ideia, daquele conceito, daquela mensagem. Mas isso é muito complicado para a gente. É muito complicado. Eu costumo até dizer para os alunos que eu não costumo nem sequer nivelar por baixo. Eu tento, na verdade, apresentar uma ideia dentro de um contexto e dentro de uma linguagem que chegue até eles, mas isso precisa ser uma escada, uma ascese para uma representação maior, para uma reflexão maior acerca daquilo, para que ele mesmo consiga sair daquela dimensão de superficialidade e consiga galgar uma reflexão mais apurada acerca de determinado problema. Não é adequar a linguagem para que ele permaneça naquela linguagem, mas para que ele consiga uma ascese daquela condição de linguagem cotidiana e de reflexões que às vezes estão sempre no lugar comum. Né? Então, para que eles consigam enxergar a realidade em suas sutilezas. Eu costumo dizer para ele que a filosofia não é necessariamente a universalidade, mas você compreender as sutilezas, as brechas, as fissuras. Que está por trás das coisas, que está por trás do véu. Tirar alguns véus, né? Desvelar, aquela ideia do desvelamento. Desvelamento, isso. Que o Heidegger falava, você tem que tirar alguns véus que encobrem a realidade para que ela apareça como um fenômeno, ou pelo menos se não é a coisa em si, mas aquilo que a gente pretende entender o que é. Né? O pensamento está nos detalhes, é o que queremos mostrar a eles. Né? Sim. Então, sobre ainda o ensinar a filosofia, ou ensinar a pensar, ou ensinar a filosofar, como é que é hoje, na sua visão, a relação dos professores ou do professor com o aluno em relação às novas tecnologias? Eu pergunto isso no sentido de querer saber se, na tua visão, é um empecilho, os meios tecnológicos são um empecilho, ou se eles jogam a favor dessa sedução do pensar, ou seja, você fazer uso desses novos instrumentos, como a internet, como, enfim, tablets, toda uma infinidade de elementos da tecnologia que hoje nós temos e que nós não podemos abrir mão, nem ignorar que eles existem, e como é que isso funciona nesse jogo entre professor, a sedução da filosofia e o aluno? Atrapalha mais ou ajuda mais? Não, pelo contrário, eu acho que de certa forma ajuda muito. Eu acredito que nenhuma época na história teve a possibilidade de difundir tantas ideias, né, como em nosso tempo. Agora, o único detalhe que eu acho que é importante frisar é que é preciso não baixar o nível daquilo que você coloca no canal do YouTube, no seu Instagram, no seu Facebook. É necessário manter um nível, de certa forma, elevado, mas, claro, não tão estratosférico, mas um nível que possa ser inteligível, mas mantendo a qualidade, não se deixando vulgarizar ou cair na superficialidade, né? Tendo cuidado de não se tornar uma espécie de popstar, porque aí a filosofia já acaba por se desmantelar quando o filósofo passa a ser um sujeito fonte de ser ovacionado. Não é esse o objetivo da filosofia. Pelo menos não é o que a gente costuma perseguir. O próprio Nietzsche adverte, é necessário que você realize o próprio crepúsculo desses ídolos. Né? O filósofo ele não tem que ser um ídolo, ele tem que ser alguém que apresenta as ferramentas para que alguém possa construir seu próprio castelo. Né? Então, o pensamento... Ou até para destruí-lo. Para destruí-lo, exatamente. Né? Então... Mas então, ainda nessa conexão com as novas tecnologias e com algumas nem tão novas, mas que já estão aí consolidadas, e dentro desse mundo de uma cultura que a gente pode chamar de cultura pop, enfim, cultura moderna, seja lá o que queiram dizer, ainda em relação a isso que a gente pode explorar em sala de aula, como é que você costuma trabalhar com os produtos culturais contemporâneos, como quadrinhos, cinema, vídeo, literatura, música, com a participação desses elementos, desses produtos da cultura humana nesse diálogo e nesse instrumental que o professor pode levar ao aluno com a filosofia?
São instrumentos fundamentais. Interessante que, por exemplo, se você for tomar como referência Deleuze, Guattari, né? Deleuze, por exemplo, vai dizer que o pensamento ele se encontra mais em todas as dimensões da construção humana, né? Porém, eles são diferenciados. Deleuze faz uma distinção muito interessante. Filosofia, ciência e arte. Essas três dimensões são dimensões do pensamento, mas que operam diferentemente, o que quer dizer que há um intercâmbio entre essas diferentes dimensões, e nesse intercâmbio você consegue reconhecer as matizes necessárias do pensamento que pode conduzir um aluno a uma determinada compreensão da realidade e retirar dali alguns conceitos e algumas ideias interessantes para que ele possa conduzir a sua reflexão e compreender aquilo que às vezes é até demasiadamente teórico. Sim, e o cinema e os quadrinhos, eu penso, são excelentes ferramentas para essa finalidade, porque eles também trazem muito dessas reflexões que estão ali no conteúdo, ou explícito ou implícito, por exemplo, de um filme, né? Qual é a temática dele, ou num quadrinho que faz uma crítica social, ou que faz uma provocação. Então, acho que a filosofia pode se apropriar muito bem disso aí. Porque assim, a maioria das pessoas elas têm uma compreensão muito pífia do que é um quadrinho, do que é um cinema. Por exemplo, se acha que quadrinho é muito mais coisa de adolescente, e pelo contrário, hoje em dia já não é mais, tem quadrinhos com uma profundidade muito grande e tem os mangás, e que um adolescente talvez nem compreenderia tão bem. Com certeza, com certeza. E uma criança muito menos. Muito menos. E tem filmes, inclusive, muito interessantes, principalmente da Pixar, né? Sim. Que trazem questões muito interessantes e que não são necessariamente filmes infantis. Não são. Por exemplo, fato, não são. Divertidamente. Eles são vendidos como filmes infantis, mas não são. Divertidamente, por exemplo, traz uma reflexão muito interessante. A essência do filme é mostrar que você precisa ficar triste, que ficar alegre o tempo inteiro não é bom, que você não evolui ficando alegre o tempo todo. E a sociedade contemporânea vende parece que cobra isso, né? Tu tem a obrigação não de só ser vende feliz. como... Tipo aquelas vendedoras de operadoras de celular que tem que rir o tempo todo, mas tu percebe que elas estão com cãibra no rosto porque elas têm a obrigação o dia todo. De sorrir para todo mundo, de tratar todo mundo bem. E o filme traz isso de forma muito interessante. Foi justamente através da tristeza que a personagem central do filme conseguiu atingir a maturidade da infância para uma outra fase, que no caso é a adolescência, onde a tristeza desconstruiu os paradigmas da infância para construir novos paradigmas em uma outra fase da vida. Então o filme traz a ideia de que se entristecer é algo fundamental para a existência. A dor faz parte da existência humana. O drama da vida. O drama da vida. Então esses filmes trazem coisas muito interessantes que a criança assistindo aquela animação, ela não percebe. Ela não vai fazer essa leitura, não vai fazer essa leitura. A leitura dela vai ser outra. Mas ela vai entender que a vida dela tem uma certa fase que... Tem uma etapa, tem etapas. É uma etapa que ela vai precisar se transformar, se superar, né? Uma etapa que ela vai ter que passar por ela. Exatamente. Essa etapa daí. Marco, agora eu queria falar um pouco com você sobre o Festival Maranhense de Filosofia e o Encontro para a Honestidade Intelectual e Livre Pensar, que é um evento, foi um evento que você ajudou a idealizar junto com o nosso outro colega, parceiro André Luiz, e que trouxe aqui, foi uma iniciativa nova aqui em São Luís, que eu reputo muito importante, na medida em que trouxe a filosofia para o público mais amplo. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse evento, como é que surgiu, qual foi a proposta inicial de vocês quando resolveram realizá-lo no ano passado, não é isso? Isso mesmo. A ideia, na verdade, é tentar fomentar uma cultura intelectual em São Luís, no Maranhão de modo geral. Eventos como esse que eu fiz, que eu fui o primeiro do Maranhão, mas que se você for, por exemplo, nos grandes eixos do país, Rio, São Paulo, Minas Gerais, você vê que são eventos muito comuns. Tem algumas capitais no sul, inclusive, que já está no 20º, sei lá quanto, Festival de Filosofia. E agora que conseguimos fazer aqui o primeiro, o que te faz questionar a ideia de que estamos numa Atenas brasileira, se realmente isso é um mito, né? Porque falta esse fomento
para a cultura intelectual em si, né? Então, o objetivo foi esse, tentar trazer para o público geral, ocorreu no espaço, pode-se dizer que, ao mesmo tempo, ele é um paradoxo público e privado, que é um shopping, né? É verdade. É um paradoxo. Isso é um mas outro aspecto interessante que a gente tem. Porque a filosofia, ela nasce na ágora, ela se consolida na ágora, na né? praça pública. Na praça pública, onde era também um Perípatos. mercado. Era também um mercado, né? Sim, Não sim. eram só as grandes assembleias, mas era também ali um espaço de convivência de modo mais amplo, Sim. de modo geral. Onde estavam as pessoas. É onde estavam as pessoas. Cidadão, o homem comum. Isso. E o homem, enfim, de vários status sociais. Né? Exatamente, é uma multiplicidade de pessoas e a filosofia precisa estar onde as pessoas estão, se ela se propõe ser a possibilidade de se atingir uma reflexão mais acurada da realidade. Então ela precisa atingir as pessoas, estar próximo das pessoas. E a honestidade intelectual foi uma proposta que eu coloquei, de uma certa ousadia, eu não perco mesmo essa veia. Não perde a oportunidade. Não perco a oportunidade e não tenho medo de fazer as coisas que eu faço. Sim. Porque no Isso Brasil, é importante, não ter medo. No Brasil você tem muito receio de se assumir filósofo. Sim, as sim. pessoas acham que tu é pretencioso demais. É verdade. Eu não tenho... É um preconceito. É um preconceito. Muito grande e o pior, que eu acho pior disso tudo, é que muitas vezes esse preconceito vem dos próprios, entre aspas, filósofos ou das pessoas que são oriundas da filosofia. Elas mesmas criaram esse preconceito. Se auto-sabotam ainda naquela coisa daquela síndrome de vira-lata, que eu não posso Eu não ser sou melhor, pensador, eu não sou filósofo, eu não tenho capacidade, qualidade, exatamente. Condições. Então, eu tento escapar disso com uma certa ousadia, daí porque eu publiquei 2 obras independentemente de uma licença acadêmica, eu não me importei com isso. Inclusive, vou pedir aqui a licença para o nosso público. Está aqui, ó, uma das obras do nosso amigo, do professor Marco Rodrigues, que eu recomendo para vocês. Vocês podem encontrar na Amazon, né? Também? Isso, encontra no portal aí da internet, na www.amazon.com.br. Sim, né? sim. E aqui também na livraria da Amei, no shopping São Luís. Na livraria Resistência. Na livraria Resistência, né? na livraria Maranhense, que é a Amei, na livraria do CCH da Universidade Federal do Maranhão e na banca da Praia Grande, também você encontra. Perfeito. Então, continuando. Essa questão da intelectualidade, da formação cultural, que estava no evento, né, que a gente estava falando. E a honestidade intelectual foi uma proposta que eu havia tentado, justamente com uma certa ousadia, porque a gente vive tempos muito difíceis, onde se acirrou no Brasil uma certa polarização e extremismos demasiadamente radicais. Discursos muito tendenciosos, principalmente no âmbito político. E isso chegou até a universidade, chegou até a UFMA, chegou ao curso de filosofia. No curso de filosofia você tem 2 facções hoje, demasiadamente extremas. Eu lembro na época de acadêmico, havia pessoas de diversos discursos diferentes, mas se convivia com aqueles discursos diferentes. Dialogava com o cara da lógica, dialogava com o cara da teoria do conhecimento, da metafísica, da estética, da história da... Exatamente, mesmo tu não concordando com eles, mas havia um diálogo. E hoje não, tu tem juventude conservadora, tu tem juventude porra louca. Eu não entendo mais a universidade, o que ela se tornou, né? Um bando de facções terroristas ou filosóficas, na minha opinião. E esse encontro para a honestidade intelectual teve justamente o objetivo de quebrar com essa polarização e apresentar os mais diversos discursos. Inclusive no evento, eu convidei pessoas dessas facções diferentes, dessas facções terroristas até para filosóficas. provar que é possível a convivência. Que é possível haver um diálogo. Embora algumas pessoas parecem que façam força para que não seja possível. Para que haja sempre um enfrentamento, um confrontamento, como se no final alguém fosse sair ganhando com isso, porque eu venci, porque eu te humilhei, ou porque eu te espezinhei, sei lá. Porque, na verdade, na filosofia, aquele que se diz mais distante da verdade talvez seja mais próximo, porque esse discurso é o discurso que está vigorando, né? Não, eu tenho essa orientação filosófica, isso é a verdade. Sim, sim. O mundo todo é lido por essa ótica, essa mente. Eu consigo ler toda a realidade e eu dou as respostas todas sobre essa única lei. É um monismo. Monismo e uma filosofia neopentecostal, mais ou menos nesses moldes, né? Então,
é algo O que que eu vejo... vai totalmente contra a radicalidade e a essência da filosofia. Exatamente. A essência da filosofia não é essa, pelo menos o que me parece não é essa. Não, com certeza. E acaba também mais por dividir do que por unir, né, as pessoas. Não no sentido de que vamos todos juntos, de mãos dadas, não. Mas de aproximar num diálogo da razão, num diálogo onde o argumento e a reflexão é que vai fazer a diferença. Para que os diferentes discursos possam se encontrar, né? Porque é aí que acontece a riqueza do pensamento, quando os diferentes discursos fazer se suas encontram, sínteses também, fazendo né? suas sínteses, porque o interesse do filósofo é a verdade, e a verdade não pertence a nenhum de nós. Há diversos discursos sobre a ideia de verdade, mas ninguém tem a verdade. Então, o encontro desses diferentes discursos é o que faz da filosofia ser o que ela é. E não eu me fechar em um determinado discurso, desprezando outros discursos e me achando o pica da galáxia da filosofia, porque aquele meu discurso é o discurso que vai dar conta do mundo, né? Então, eu acredito que não é por aí. Também, penso do mesmo jeito. E agora a gente vai falar um pouco sobre leituras. O que foi que te influenciou na tua formação intelectual? Você acredita na força da leitura, da reflexão filosófica como um elemento imprescindível para a formação intelectual? Ou acha que é só mais um caminho e existem outros? Eu acredito que pode ser das duas formas, né? Mais um caminho e também é o caminho, né? Porque foi a leitura que me conduziu ao pensamento filosófico. O hábito da leitura sempre foi algo que eu cultivo aí desde a infância, adolescência. Sempre li muita coisa, sempre li diferentes discursos. Sim, isso é importante. Diferentes formas literárias, literatura brasileira, literatura russa, francesa, só não muito a literatura americana, que recentemente é que eu comecei a ler algumas coisas. Eu sempre tive uma certa resistência a essa coisa americana. Sim, sim. Mas aí depois que eu descobri... Acho talvez pelo imperialismo. Pelo imperialismo e tal, eu descobri, por exemplo, a literatura beat, uma literatura mais marginal. De rua. Mais de rua, mais crítica em relação... Mais suja. Mais crítica a esse politicamente correto americano, esse puritanismo. Aí que eu me aproximei um pouco mais da literatura norte-americana, isso graças a um grande amigo meu, o poeta Diego Amorim, que me apresentou isso há muito tempo, me apresentou um autor muito interessante, chamado Hakim Bey, um livro chamado Caos, Terrorismo, Poética e Outros Crimes Exemplares. Então, foi o primeiro livro que eu li dessa literatura. Eu tinha muito receio dessa literatura, mas eu sempre tinha lido muita coisa dos franceses, dos alemães, dos russos, literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura latino-americana. Então, meu leque de formação inicial é muito mais literário do que filosófico. A leitura filosófica já foi, como eu havia dito, um pouco mais tardia, já na universidade. Até o ensino médio eu não tinha lido praticamente nada de filosofia, salvo algumas obras clássicas, tipo O Príncipe de Maquiavel, coisa que todo mundo lia. Acaba sendo, né? Então, propagandeado, mesmo quando você não Nos primórdios da minha formação, na verdade, é muito mais literária do que filosófica. O que demonstra aí a força da literatura, né? Como um elemento a mais na formação do ser humano. Né? Daí porque o primeiro livro ainda é justamente essa transição do que é literário, do que é filosófico, que é o Absoluto, que é um romance filosófico. Né? Um livro ao mesmo tempo... primeiro romance. O primeiro livro, que ele é ao mesmo tempo filosófico, ao mesmo tempo é literário, ele pode ser lido das duas formas. Como literatura, como filosofia. E como filosofia. Quem não lê filosofia ou que não tem afeição à filosofia vai compreender a obra, e quem tem justamente a formação filosófica vai reconhecer os conceitos filosóficos dentro da literatura, da estrutura da narrativa. Da narrativa muito facilmente. Isso é importante. Inclusive, há alguns autores que fazem também uso dessa estratégia que eu acho muito inteligente, que é você, num romance, contar algo com uma essência de filosofia nas falas dos personagens ou até na fala quando é um personagem único ou em primeira pessoa, está lá naquela fala daquele sujeito dentro da obra, né? Uma ferramenta muito, muito interessante. E então, como foi essa experiência para você de escrever essas duas obras e principalmente a última, que foi em forma de aforismos, né? A gente sabe que não é tão fácil. Como é que foi escrever? Foi um desafio? Eu digo que o grande desafio é tu conseguir publicar essas obras. Hoje em dia, sim. O grande desafio. Mas, assim, meu processo de escrita, ele é um processo que eu até costumo dizer que é um processo rápido. O que não é um processo rápido é o processo de maturação dessas ideias.
Não tem, por exemplo, Isso aí leva aquele tempo. tipo de pessoa que diz assim, eu preciso escrever logo isso que eu pensei, porque senão Senão eu eu esqueço, perco, senão foge. não Não, lembro comigo mais. não, eu vou ali levando aquela ideia numa gestação, eu vou refletindo sobre aquilo durante muito tempo, Sim. até conseguir meio que socraticamente parir aquela ideia, porque na minha concepção, uma ideia que tu pensou imediatamente e que você já põe para fora é um aborto. Ela precisa ser, na verdade... Há uma precocidade, uma né? precocidade. É uma emergência que às vezes pode não ter sido, ser contraproducente para você burilar, para você arquitetar aquilo ali. E por ser muito precoce, pode ser que essa ideia não sobreviva, Sim. porque ela não tem ainda... Ela vai viver alguns minutos e vai alguns morrer. minutos, vai ser muito efêmero, né? Então, o meu processo de produção é esse. Eu reflito muito sobre um problema, eu nunca dou uma opinião sobre algo que eu não tenha refletido muito propriamente. Isso é algo que acho que durante algum tempo. Prudência e o bom senso o que não na se tem filosofia muito, são importantes. O que não se tem muito hoje, né? As pessoas muito apressadamente já emitem opinião. Isso é um principalmente negócio nas redes perigosíssimo, sociais, né? Tá. Então, a minha escrita ela é resultado de uma maturação que depois vai se tornar composição. Essa composição já é um processo mais dinâmico, mais rápido que eu consigo fazer. Mas o processo de maturação, às vezes leva até anos, meses para eu publicar um aforismo, porque esse processo de maturação demora e eu levo muito a sério, né, esse processo de construção. O Absoluto foi um livro que eu escrevi em alguns meses, 3, 4 meses, mais de uma maturação bem antiga. Embora era algo que você vinha trabalhando dentro de si, né? Isso, embora ele já estivesse escrito desde 2006, eu somente consegui publicá-lo em 2011. Para ver como é que é esse périplo da publicação. Exatamente. É muito difícil hoje. E, Marco, agora eu vou falar de um outro Marco, eu vou parafrasear Marco Túlio Cícero, que afirmou certa vez que nada pode ser dito de tão absurdo que um filósofo não o diga. O Marco Túlio Cícero, que era um pensador romano, falou isso há 22 séculos. E para você, como é que é lidar com um absurdo que parece querer nos assaltar cotidianamente na realidade, ou irrealidade deste nosso século? Tá certo aí essa afirmação do Marco Túlio Cícero ainda faz eco, não é? Nada pode ser dito de tão absurdo que um filósofo não o diga. Fantástico. O Marco Túlio Cícero, na verdade, ele está muito mais aí como um cínico do que como um estoico, né? Porque é uma provocação excepcional essa que ele fez. Um pouco parecido com o que eu costumo fazer. Falar certas coisas para ver necessariamente a reação. Na verdade, ele está querendo dizer o contrário do que ele mesmo disse, né? Não se pode dizer qualquer coisa. E não quer dizer que qualquer pessoa emita uma opinião apurada e filosófica. É fruto de uma maturação. Eu acredito que a filosofia é um processo de maturidade. Não é à toa que filósofos antigos como Platão acreditam que a filosofia é algo já para a maturidade, lá para os 40 anos, 50 anos. É um processo muito longo, né? Muito longo, e eu acredito que a filosofia diz respeito a esse processo. Eu estou então com 36 anos, eu costumo dizer para os meus alunos que eu ainda não comecei, né? Vai começar ainda. Eu ainda começarei, né? Eu acho que porque é um processo de maturação. É verdade. Eu tenho ali experiências filosóficas, o Absoluto. O livro inteiro se passa como se fosse a busca de uma ideia original, porque a grande angústia desse personagem, o Absoluto é o personagem do livro, é justamente tentar pensar que ele não será filósofo se ele não tiver uma ideia. E durante a trajetória dele, ele se encontra ao longo do caminho com diversos filósofos que apresentam seus conceitos, que apresentam suas visões de mundo. E ele fica na angústia porque muita coisa que ele já pensou, alguém já pensou antes dele. E às vezes até pensou melhor. Então essa angústia, onde você se sente quase que uma ameba, é essa angústia que te alavanca para se tornar um filósofo. Perfeito. Porque você precisa de uma ideia. Porque, por exemplo, você fala cogito, você já lembra de Descartes. Imperativo categórico, Kant. Né? Então, cada filósofo ele traz a sua marca. Espírito Hegel. Né? Então, cada filósofo traz a sua marca. E o filósofo, para ser filósofo, aí também eu concordo com Deleuze, quando ele diz isso, é necessário que ele tenha conceitos. Trabalhar em cima de conceitos. Trabalhar conceitos. Não mais sistemas como antes, né? Que eram questões muito amplas. Porque é muito diferente você dar uma opinião competente do que você ser um filósofo, porque você apresentou um conceito. Sim. Né? Então, quando você vê, por exemplo,
diversos filósofos que se dizem filósofos midiáticos, né, onde eu acredito que com muito mérito eles dominaram os mais diversos discursos filosóficos e literários, e quando precisam apresentar uma opinião competente, se servem desses discursos que antes eles já se nutriram, que eles dominaram para apresentar aquela visão, aquela opinião, mas que na verdade não tem nada fundamentalmente original, né? Até a mesma originalidade é uma coisa que a gente pode questionar. Dá pra pôr mas quando eu penso no Costo, eu não vou dizer que alguém pensou isso antes de Descartes. Então é necessário que o filósofo construa um determinado conceito, um determinado paradigma, uma determinada, um determinado viés que seja a sua representação, que seja a sua marca e a sua obra, a sua identidade. Né? Então é difícil pensar, por exemplo, tu pensa, Dasein, lembra de Heidegger. Né? Então, são coisas que o filósofo precisa para que ele tenha uma identidade e para que ele seja filósofo de fato. Caso contrário, ele é apenas alguém que até filosofa, mas não necessariamente ele é um filósofo porque ele não tem uma ideia construída solidamente enquanto pensador. Perfeito. Marco, ainda em relação à sua obra, você tem, eu pelo menos lendo este livro aqui, que eu apresentei há pouco, Fragmentos da Angústia, que é escrito em forma de aforismos, eu vi que você dialoga intensamente com Nietzsche, né? Pelo menos nessa obra. Não só Nietzsche, sim, mas é muito forte a presença desse pensador na forma que você escolheu para dar lugar a esse livro. E também a forma como você desenvolve os seus argumentos lá, e os argumentos de muitos outros filósofos dentro dessa forma aforismo, né? Fale para a gente um pouco mais sobre essa característica da sua escrita e do seu pensar, que é não só de argumentar e dialogar com esses filósofos, mas de certa forma até extrair deles aquilo que eles não disseram, né? Você se deixa influenciar, mas ao mesmo tempo você desconstrói, você briga com eles. Ao mesmo tempo que, quando eu falo de um filósofo, ao falar de um filósofo, na verdade, é muito mais um afastamento do que necessariamente uma proximidade com ele. Eu tenho 3 grandes influências filosóficas na minha formação. Heráclito, eu sou apaixonado pelos gregos. Heráclito de Éfeso. Eu estudo grego antigo. Eu fiz a tradução recente da Teogonia, que eu pretendo publicar para o público jovem, ilustrado. Né? Eu fiz a tradução e fiz uma adaptação. E, dentre os gregos, Heráclito é o filósofo assim, de maior potência para mim, que me marcou bastante enquanto alguém que tenta filosofar. Depois dele vem Nietzsche, também muito poderoso na minha formação, e Pascal. Né? Blaise Pascal. Blaise Pascal. Então esses 3 pensadores são os pensadores que me influenciaram muito. Fora esses de grande influência, aqueles que me alimentaram intelectualmente, que é diferente daqueles que me influenciaram primeiramente. Eu posso citar filósofos como Martin Heidegger, que depois de Martin Heidegger eu não consegui mais ter nenhum dogma. Né? É um filósofo que vai dinamitar completamente as ideologias, embora haja um ressalvo de sua vida pessoal, em relação ao nazismo e tudo. Tem uma leitura também muito próxima de Gilles Deleuze, de Derrida. Gosto muito também do Cioran. Sim, muito do Cioran. A visceralidade dele consegue ser ainda mais visceral que Schopenhauer e Nietzsche juntos. É um autor que eu gosto muito, contemporâneo, romeno. Sim. Né? Traz uma certa obscuridade, né? Então um pouco deprê. Muito deprê. Mas por causa da realidade, né? Eu tô falando deprê porque a realidade, às vezes, ela é muito, muito down, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, dali ele traz uma potência disso tudo, né? Sim, sim. Que permite enxergar alguma beleza. Quando eu leio o Cioran, eu vejo beleza. Muita gente não vê, mas eu vejo beleza. Inclusive, um dos meus futuros trabalhos é justamente tentar apresentar uma coletânea de alguns estudos sobre a filosofia de Cioran, que inclusive também escreve sobre aforismos. Né? Quando se pensa em aforismos, se pensa em Nietzsche, mas Nietzsche não inventou os aforismos. Não, já existia. Era uma forma grega. Exatamente. Os pré-socráticos escreviam, que eu prefiro chamar de
pensadores Filósofos originários, pensadores né? originários, né? Já escreviam em aforismo. Muitas pessoas acham que são fragmentos e que as obras foram perdidas. Na verdade, não haviam obras, eram aforismos, né? Eles Então, foram não é uma feitos coisa, daquela forma. Eles não é foram uma coisa escritos nova, assim, né? o aforismo não é uma coisa nova. Mas por que eu resolvi escrever de forma aforismática? Devido justamente ao contexto em que vivemos, onde as pessoas buscam informações mais sintéticas. Sim. E o aforismo é a possibilidade que você tem de ser sintético sem ser superficial. Pois é. Que é é um estilo que pode dizer que é o que melhor se adequa ao mundo contemporâneo, filosoficamente falando. Dificilmente você vai encontrar alguém hoje lendo um tratado, a Crítica da Razão Pura. Muito complicado. Só mesmo um acadêmico de filosofia, um só quem é estudioso, da área, ou alguém que ame muito aquilo ali, que tenha um interesse muito grande. Agora, se a gente quer que a filosofia ela tenha alguma vida, alguma expressão, né, então ela precisa... Você tem que chegar até esse público de forma mais palatável. Palatável e, ao mesmo tempo, conseguindo manter algum rigor. Sim, né? sim, não perde. O importante, como eu venho dizendo sempre, é não cair na vulgaridade, não cair no promíscuo, não cair no vulgo, porque também esse mundo é um mundo de armadilhas. É uma tentação, né? Eu acho que a modernidade, a contemporaneidade tem essas tentações de você se fazer muito fácil, né? E parece que você é chamado a isso. Vamos simplificar, a simplificação da simplificação, e aí você se afasta do essencial. Né? Sim. E a filosofia às vezes perde muito com isso. Com certeza. A filosofia começa a se tornar autoajuda, com muitos aí que estão se dizendo filósofos, estão fazendo muito mais autoajuda do que filosofia, ou ainda se tornar algo pior do que isso que é coach. Né? Bem pior do que isso. Pois é. Porque coach, na minha opinião, se tornou uma espécie de incompetência voluntária. Você não consegue fazer nada da sua vida, você não consegue enfrentar a angústia de existir, você não consegue se frustrar, você não consegue experimentar para aprender com os próprios erros, e você tem sempre que ter alguém que diga o que você deve fazer. Que é um sintoma desse nosso tempo. Que é uma próxima obra que eu ainda estou escrevendo, só que essa obra que eu estou escrevendo, uma das que eu estou escrevendo é em parceria com um outro grande amigo meu, que tem uma leitura teológica muito boa, que é Maltz Gonçalves, e está escrevendo uma obra chamada Tempos Blasés. Tempos Blasés. O título é Tempos Blasés, Ensaios Ontológicos sobre a Indiferença Contemporânea. Muito bom. O título já é bastante atraente. Assim. Aí já não é mais no sentido aforismático, já é mais mesmo... É um diálogo. Um diálogo. Na verdade, nem um diálogo, é uma obra escrita a duas mãos, mas que não é um diálogo. Na verdade, são impressões de duas pessoas ali. Exatamente. Está escrito de tal modo que o autor tente decifrar quem escreveu o quê. Quem está falando agora? Quem está falando agora, isso, mas então. O objetivo é ter uma linguagem híbrida no livro, né? Perfeito. A proposta dele. Marco, ainda sobre a filosofia. Filosofia hoje ainda é importante, ainda tem peso. Você acha que a filosofia ainda faz eco no mundo? Ou é apenas, como disse o Gregório Maranhon, uma certa vez ele falou que uma coisa com a qual e sem a qual o mundo continua tal e qual. Ele usou essa expressão para definir a filosofia. Gregório Maranhon falou: filosofia é uma coisa com a qual e sem a qual o mundo continua tal e qual. Óbvio que é uma provocação. Sim, claro. Mas eu lhe pergunto, estendendo essa provocação, será que a filosofia hoje ainda faz eco no mundo? Ela ainda tem esse poder, essa influência que já teve no passado? É uma provocação fantástica essa também. E até para ele formular esse pensamento, ele precisa justamente estar diante da filosofia. Puramente para realizar esse tipo de reflexão. Mas eu costumo dizer que a filosofia ela só triunfa em seu fracasso. O fracasso é a vitória do pensamento filosófico. A vitória de Sócrates justamente ter sido condenado à morte. A filosofia parece sempre estar, como diz também Nietzsche, sempre para depois de amanhã. A filosofia é parecido com o conselho das nossas mães, que ela está dizendo que tu vai te lascar, tu não acredita, tu te lasca e depois tu descobre que é verdade. É mais ou menos dessa forma que eu vejo a filosofia. Por isso que ela, em seu dar-se contemporâneo, ela falha muitas vezes. Mas esta falha é justamente o que representa a sua vitória. Ela triunfa sobre o próprio fracasso. Por isso a filosofia, embora tenha muito peso, mas ela não é levada a sério imediatamente. Até porque o filósofo não conseguiu apresentar uma ideia imediatamente. Então é difícil esperar que o público tenha
essa certa disposição, não diria nem capacidade, mas uma disposição para conseguir refletir sobre essas questões e conseguir chegar a uma ideia em si, Sim, sim, sim. que possa dar algum sentido ao mundo, né, filosoficamente falando. Muito bom. Agora nós vamos nos encaminhar aqui para o final dessa nosso bate-papo e eu vou perguntar para o Marco, como é que ele analisa, Marco, como você analisa a exposição da filosofia hoje nos meios de comunicação, como internet, YouTube, os sites, né, os blogs, enfim, tudo. E principalmente eu faço essa colocação, coloco esse questionamento, em virtude do que nós temos visto com o sucesso, né, vou colocar entre aspas, essa palavra sucesso, de certos professores, filósofos ou palestrantes nas mídias sociais, principalmente na mídia social do mundo, mas a gente está falando de Brasil, então eu vou colocar esse recorte brasileiro. Né? A gente tem visto, de certa forma, um aparecer, uma exposição, aí eu não sei se é uma mega, uma hiper, uma super exposição da filosofia, mas aí a pergunta que eu também me faço, mas eu vou colocar para você, porque você que é o entrevistado, como é que você analisa essa exposição da filosofia hoje nos meios, na internet, nos meios informacionais? Como eu já havia comentado, inclusive, em uma outra parte aqui da nossa conversa, eu vejo, de certa forma, com um olhar até um pouco otimista, porque a filosofia nunca teve esse espaço, né? Nunca teve essa possibilidade. No Brasil, menos ainda. É a primeira vez, é um fenômeno novo. É um fenômeno novo. Então, quando as pessoas pensavam em filosofia, a impressão que a maioria das pessoas tinham é que era algo muito distante. Muito complexo, inalcançável. É algo que está ali para poucos. Isso, para uma elite. E esses proliferadores de filosofia midiáticos desempenham um papel fundamental, ao meu ver. Sim. Embora eu possa pensar que não seja suficiente. São várias propostas também, são né? várias propostas. Nem todo mundo está com a mesma proposta. Exatamente. Dentro dessa exposição. Eu percebo às vezes alguns outros interesses por trás, não necessariamente apenas filosóficos. Há muito. Muito aquela coisa da autopromoção, muito dentro do contexto corporativo, ideológico, desbancando às vezes para a autoajuda, para discussões ideológicas, para polêmicas muitas vezes que já começaram inúteis e que começam e terminam inúteis. Elas começam pela chamada do vídeo. Exatamente. Ali está. Então eu vejo com certo otimismo o espaço que a filosofia atingiu, no sentido de que hoje alguém possa encontrar esses conceitos, essas reflexões com maior disponibilidade. Mas o grande problema disso tudo é isso cair numa vulgarização, que eu torno a repetir mais uma vez, e na superficialidade em achar que qualquer coisa pode ser filosofia. Isso. E que o pensamento filosófico é algo que se possa realizar de uma forma simples. Eu não acredito numa filosofia simples. Eu acredito numa filosofia acessível. Claro, mas não numa filosofia simples. É possível você. Porque filosofar é angustiar-se com muitas coisas. E muita gente faz isso naturalmente. Naturalmente. Então, eu vejo por esse lado interessante, porque a filosofia é algo acessível hoje às pessoas, mas ao mesmo tempo carece de um certo rigor, de uma certa maturidade, de algumas questões que são trabalhadas. Daí a coisa do filósofo, do papel do filósofo. Eu acredito que o filósofo ele precisa estar onde as pessoas possam vê-lo, mas ele precisa se distinguir da maioria dos outros que estão lá. Para não se tornar apenas mais um. Para não se tornar apenas mais um. E ao mesmo tempo... Ou se diluir naquela... Se diluir, e ao se tornar apenas mais um, ele será muitas coisas menos um filósofo. Se tornar um produto desse meio, né? Um produto para ser consumido, como outros tantos que são consumidos e no final das contas você não sabe nem para que foi aquilo. Exato. E eu vejo muitos ali. deles, eles assim, têm um receio de se indispor com o público, ou de falar coisas que as pessoas de repente possam não se agradar tanto. Eu acho que o filósofo não tem que ter essa preocupação. Ele precisa mesmo ser um problematizador, ele precisa ser alguém que fale o que deve ser falado, doa a quem doer,
Sócrates morreu por isso. Verdade. Né? Então eu acho que a filosofia precisa manter essa postura, Essa essa coragem. Eu acho que a coragem é uma das principais virtudes aí do filósofo. Sim, sim. Um filósofo covarde ou um filósofo que fique fazendo média, na minha opinião, ele está distante de conseguir realizar uma reflexão séria. E é o que a gente vê na maioria desses que estão aí e que são reconhecidos pelas massas, inclusive como pensadores. É o outro efeito dessa superexposição, né? Que acabam se tornando meio que superstars ou estrelas, né? São estrelas que estão ali em evidência e que começam a ter não só seguidores no sentido de pessoas que acompanham seus vídeos, mas pessoas que aderem àquelas suas posições, né? Isso também é um... se transforma meio então a gente vê assim, que tem um lado muito bom, que é a filosofia sair do gabinete, sair da casca, sair do mundo meramente acadêmico. Que é uma outra questão, que a gente ia dar lugar a uma outra entrevista aqui, porque se a gente for debater isso aí, isso, inclusive pode ser um tema para o futuro, para a gente conversar aqui sobre a filosofia dentro da academia, ou seja, dentro dos meios universitários e a filosofia fora, por que mudou tanto dentro e por que está mudando fora. Mas eu acho que realmente, como você falou, tem esse ponto, tem um ponto bom e um ponto ruim nisso, né? O bom é que eu vejo que a filosofia está mostrando sua cara e que ela está saindo do hermetismo, daquela situação e que as pessoas estão, de certa maneira, dispostas a saber do que aquilo se trata. Sim, sim. Né? Então, uma atenção. Pelo menos inicial. Né? Pelo menos inicial. Porque antes não se queria nem ouvir falar, era uma coisa muito abstrata, muito distante, e hoje já é uma coisa mais próxima das pessoas, embora a compreensão não seja ainda adequada como deveria. E aí a gente vai entrar também em outra questão, que são as ferramentas ou a tua base, uma base epistemológica, uma base de conhecimento que você tem que ter previamente para poder deglutir aquilo ali, para você poder mastigar e engolir aquela coisa que está chegando para você, senão você vai ficar engasgado mesmo. Né? Exatamente. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado e acompanhado, espero que acompanhem aí, vai ficar no nosso canal. Conversamos com o professor e filósofo Marco Rodrigues. Marco, foi um prazer, muito obrigado por nos prestigiar aqui no nosso canal no YouTube. Fica desde já aberto aqui para futuras divagações, futuras reflexões que a gente possa fazer. Uma palavra final para o nosso público. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? E eu espero que todos tentem buscar o conhecimento da forma mais autêntica, em suas reais fontes, e consigam então elaborar um pensamento que possa conseguir contemplar os grandes problemas que nós enfrentamos no mundo contemporâneo, que são muitos, que daria a oportunidade de falar de outras coisas em outros momentos sobre essas questões. Bem, pessoal, então eu me despeço por aqui. Até o próximo vídeo. Continue a nos seguir e a nos prestigiar com o nosso canal. Tchau, até lá.